Universo Épico no ar e hoje o nosso bate-papo é sobre ficção científica. Então vem com a gente, olha só, a nossa entrevistada já está aqui comigo, é a Renata. Tudo bem, Renata? Oi, gente, tudo ótimo! Renata, hoje nós vamos bater um papo sobre ficção científica, né? Virkadás. Isso aí. Virkadás, um multiverso cheio de coisas surpreendentes. E aí, o que você criou para esse multiverso? Então, Virkadás, na verdade, ele tem muitas teorias quânticas, rasgos do tempo e mundos desconhecidos. É muito maior do que a gente conhece. Então, ele tem lugares surreais, bibliotecas do tamanho de cidades, lugares incolores, antros malignos. Então, a galera vai adorar. Ô Renata, e me explica, gente, olha só, a Renata, ela é publicitária, da área da comunicação, humanas, como é que é participar ali, né, fazer um livro, né, e que tem física quântica? Então, na verdade, assim, eu sou publicitária, ghostwriter, então eu tenho vários livros que eu não posso nem contar, falar o nome. Eu sou redatora publicitária e é nessa área que eu trabalho com roteiros, com redação publicitária institucional, e eu sou apaixonada por física quântica. Eu sou nerd. Bem falar a verdade, eu sou bem nerd, aquela coisa que todo nerd gosta, é claro, de ficção científica. Então, eu queria uma brecha dentro da ficção científica que estava sendo um pouco trabalhada aqui no Brasil, e eu achei essa da física quântica dos multiversos. Lá fora tá todo mundo falando, é Loki, é His Dark Material, é Mandalorian, e tem tantos outros multiversos aí da Marvel, né? E eu aproveitei essa brecha para trazer para o público brasileiro um multiverso diferente chamado Virkadás. Então toda a sua inspiração vem do universo Marvel, Disney. É isso aí, tem também o Bússola de Ouro, mesmo George Orwell e Neil Gaiman são minhas inspirações, porque eles são fantásticos, né? A criatividade, o olhar deles para o mundo, essa relação de outros multiversos, né? As especulações, eu adoro esse detalhe das especulações. E é mais difícil, né? É mais trabalhoso, requer mais atenção do escritor? Com certeza, porque antes da gente começar a escrever, não é só falar sobre alguém. Na verdade, o Virkadás em si, o multiverso é um personagem, então eu tenho que criar ele da mesma forma. Quais são os lugares, o que vai acontecer, as dinâmicas, as leis, as regras, porque por ser um multiverso, ele tem leis próprias, né? Então, eu preciso pensar em todas essas questões. Até por isso, o Virkadás tem o seu próprio neologismo, né? Então, quando você vai de uma dimensão para outra, de um lugar para outro, você plixa. Então, eu plixo, tu plixa, ele plixa. Nós plixamos e vamos plixar juntos. Então, essas neologias todas são super legais para aproximar o público e justamente dão muito, muito trabalho, porque você tem que criar tudo o que pode acontecer correspondente a esse multiverso. E é claro, depois os personagens é o trabalho normal, né? Mas quando você trabalha principalmente com multiverso, tem as relações de tempo e espaço. Ixi, os paradoxos, então, são um perigo. Você começa falando uma coisa, se você não tomar cuidado, vai se perder na história na hora de escrever. Mas é muito divertido, com certeza. Exatamente, é nesse ponto que eu queria chegar, né, com você. Você acha que o público já está preparado para enfrentar, né, absorver uma história de multiverso? Nós temos aí, então, recente, a série do Loki, né? Então, no audiovisual, se você já não prestar atenção, você consegue se perder. E no livro, né, que requer a sua imaginação, a sua atenção total também, é um risco maior ainda, né? Então, você acha que o público já está preparado para esse multiverso? Ah, sem dúvida! E eu vou dar um alerta aí. Pessoal, fiquem tranquilos. A leitura, a linguagem é super leve, dinâmica, descompromissada, despreocupada em você pegar um dicionário. Nada disso, esqueça. Você vai tomar tranquilo o livro e em uma sentada você vai adorar o ritmo do que eu tenho no Virkadás. Ele é bem legal, vocês vão curtir. Não é essa questão de, o público não vai acompanhar, vai se perder. Pelo contrário. E tem uma coisa muito legal que acontece no Virkadás. Ele é escrito em primeira e terceira pessoa. Isso quer dizer que, ora você ouve a voz do personagem, que é o Zui, o protagonista, falando o que ele está sentindo, o que ele está vivenciando, ora você vê o outro lado, que conta o que realmente está acontecendo. Então, com certeza o leitor não vai se perder e, pelo contrário, vai gamar. Ô, Renata, conta um pouquinho pra gente da jornada do Zui.
Então, de repente, no seu aniversário de 14 anos, Zui é sugado por esse multiverso maluco que é de Vikadas. Ele mora só com a mãe, o pai dele faleceu, e justamente porque ele não entende o porquê que o pai dele faleceu num acidente tão misterioso, ele se vê atraído pela essa nova descoberta do que está acontecendo. Ele começa a sentir uma dor de cabeça, fica tonto, e quando ele fecha os olhos, ele se encontra no mesmo lugar, no mesmo ambiente, só que ele não tá mais na festa de aniversário dele. Ele sumiu, todo mundo sumiu, a mãe, os amigos, todo mundo. E ele se pergunta, o que aconteceu? Como assim? Como posso ter sumido com todo mundo? Então, ele vai andando pela casa, tenta entender o que tá acontecendo e resolve tomar nota, porque, tipo, eu tô ficando doido? Eu surtei? Eu morri? O que aconteceu? Quando ele toma nota, de repente ele ouve um berro. E é aí que a história começa. Gente de todos os lados querem saber o que realmente aconteceu com o Zui. Quem já sabe vai atrás do que ele já sabe e principalmente dessa anotação, que é o segredo da história. E aliás, gente, olha só, o livro nem tinha saído ainda, Vikadas, e já tinha ganhado spin-off, né? Então conta um pouquinho pra gente desse spin-off. Então, o Pense Melhor Antes de Pensar, na verdade, ele foi por acaso. A Universidade Federal do Espírito Santo tinha feito um concurso e precisava de que eu mandasse um livro, né? Só que era de 50 páginas. E o Vikadas, ele é mais grosso. Então, quando eu olhei o concurso, eu falei, vou fazer um spin-off do Vikadas. E, por um acaso, ele ganhou o primeiro prêmio dele. Então, Pense Melhor de Pensar, tem o prêmio Infanto Juvenil, o melhor Infanto Juvenil. Ele está entre os 10 prêmios melhores livros infantos juvenis do SWIC 2018. Então, assim, já tá lá. Quem gosta, já tem o spin-off. E também, agora, já tem o livro original, que é o Vikadas. Mas, na Amazon tem um outro spin-off, que é o Plix Terra Negra, que também, quem quiser, é um continho para continuar. É tudo gostinho, né? Curtiu o Vikadas? Pega um spin-off, pega o outro spin-off e se joga em Vikadas. Plix tá pra lá, né? Como podia dizer. O spin-off de Vikadas, ele não traz a história do Zui. Não, ele traz. Na verdade, é o Zui e um Plix. Então, as camadas de Vikadas são chamadas de Plix. E no história geral desse livro aqui, ele vai para vários Plix, ele viaja entre essas dimensões. E Pense Melhor Antes de Pensar é um Plix. E olha só, eu sei que tá tudo muito recente, fresquinho, né? Mas você já tem um planejamento para Vikadas? Eu vou transformar ele numa trilogia, numa série, numa saga. E aí? Na verdade, ele está planejado para uma saga sem dúvida. Porque assim como acontece na física quântica, tudo pode acontecer. As probabilidades são infinitas. Então, o meu público pedindo, eu vou fazer do spin-off, vou fazendo outro. Não é assim que acontece com a Marvel? Que à medida que o público vai pedindo, vai saindo coisas diferentes? Vikadas dá essa mesma liga. À medida que o público foi pedindo, eu vou fazendo. E uma coisa, os segredos dos personagens dão muitas histórias, porque cada um deles tem um segredo. Além de tudo, eu posso fazer quantos Plix eu quiser e escrever histórias de quantas dimensões eu quiser. Então, sim, vai ter muita coisa por aí. Ô Renata, e aí, né? Já que você tocou no assunto do público, quem já leu? Gostou? Conta um pouquinho da gente sobre as críticas, né? Então, Vikadas é para jovens adultos. Nessa categoria, tem desde a galerinha que lá do início, né, da precoce, que adora ficção científica, e tem até o pessoal lá que na identidade é bem mais velho, mas na cabeça super jovem. Então, é bem bacana você ouvir os dois lados, né? Essa galerinha tá mergulhando em Vikadas e tá curtindo horrores, e principalmente porque os personagens são super bem-humorados, são super perspicazes, rola uma questão de amizade, essa dinâmica bem gostosa. E para quem é mais velho, quem realmente está na faixa etária mais de jovens, adultos, eles, claro, vão amar, porque tem tudo a ver com os temas abordados de multiversos hoje, né? Tem sequestro, tem assalto, tem perseguições, muita adrenalina. Então, o pessoal com certeza dando feedback e tem gente já pedindo sequência. Mas, é claro, com os spin-offs eu fico um pouco mais tranquilo de segurar e dar tempo de escrever o próximo aí. Lá no começo da entrevista, você falou um pouquinho sobre Ghostwriter, né, que você faz. Né? Então, só para o pessoal de casa entender, porque eu já vou emendar, assim que você explicar, uma pergunta, né? Então, esse profissional, o que ele faz?
Na verdade, é um escritor que escreve sob demanda. Então, assim, ele vai escrever literatura, basicamente, de acordo com o pedido. Então, eu tenho biografias, ficções, eu tenho livros de table books que ficam sobre a mesa, aquelas que você fica bacanudo, assim, né? Tenho ficções mais longas, tenho, às vezes, algum conto que alguém me pediu, alguma palavra, né, que precisa ser escrita, tipo um ensaio. Então, o ghostwriter, ele é contratado de acordo com o brief e vai desenvolvendo. Então, é um período bem bacana, existe uma troca muito gostosa e que você vai crescendo junto com o teu contratado, né, quem te contratou, melhor dizendo. E é super divertido, os resultados são excelentes, eu confesso. Olha só, eu imagino que isso deve ter te ajudado muito, óbvio, na hora de escrever o seu próprio livro, né? Agora eu quero saber qual foi o desafio, né, na sua escrita. Na verdade, quando eu comecei a escrever Virkadás, foram 2 desafios. Um era transformar essa linguagem científica, que é muito elaborada, né? Que física quântica é uma questão elaborada, que as pessoas às vezes não conseguem assimilar, em uma linguagem leve. Daí que eu criei os neologismos. Então, essa parte foi ultrapassada com essa criação, com essa ideia de transformar isso numa linguagem bem mais levinha. A segunda é que, por eu ser ghostwriter, eu sou um camaleão. Então, eu escrevo como as pessoas querem. Se quiser que eu seja divertida, eu vou ser. Se quiser que eu seja séria, eu vou ser. Então, eu acabo perdendo um pouco a minha voz, né, o meu tom de escritora nesse sentido. Mas, para os leitores, não se preocupem. Ela foi resgatada, está firme em Virkadás. Então, para quem quiser ler Virkadás, aí vai encontrar uma coisa muito bacana. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível para quem for para Virkadás. Gente, olha só, a Renata tem o book trailer do livro. Vamos assistir? Vamos, Renata? Vamos lá, vamos embora. Olha aí. Sensacional, adorei o book trailer. Renata, olha, vou te dar uma dica. A sua história, ela é tão visual, que merecia um quadrinho, viu? Eu também concordo. Vou te falar assim que meu marido é aquele que fala, puxa, podia virar seriado, podia virar isso, podia virar aquilo. E tem gente já me pedindo. Inclusive, uma das livrarias que eu deixei, o dono da livraria falou assim, por que você não transforma ele em quadrinhos? Isso é perfeito! Então, assim, claro, não recebi o convite, mas quem quiser, estou disponível. E aí, quando lançar em quadrinhos, se virar um seriado, volta aqui pra contar pra gente, combinado? Gente, eu tô super à disposição de vocês, adorei estar aqui hoje e tô aqui pra receber muitos convites e conversar sobre ficção científica e sci-fi brasileiro. Eu disse que quando o bate-papo era bom, passava rápido, não é? Eu sei disso. Até meu gato tá aqui falando um oi pra todo mundo. Nossa, que lindo! Ô Rê, mas conta pra gente, né? O pessoal que gostou da história e quer acompanhar mais sobre o seu trabalho, quer conhecer mais sobre os multiversos de Virkadás. E aí, como é que faz? Então, gente, eu tô em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Procura lá, Rê Dembogurski. É só me procurar como Rê Dembogurski ou Virkadás no Google, vocês vão me achar. Me segue, gente, porque eu tenho várias dicas bacanas para quem tá querendo escrever, como foi o meu processo. Então pode ir lá que eu vou contar tudo para vocês. Valeu, convite feito, hein? Tendo novidade, outras histórias, é só mandar uma mensagem para nossa produção, combinado? Combinadíssimo, gente. Super obrigada. Valeu. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta com o segundo bloco do Universo Épico e agora a gente sai da ficção científica para um universo mais fantasioso e de magia. E olha só quem está comigo conectado é o Rogério. Rogério, tudo bem? Tudo bom, e você, Michel? Tudo jóia. Agora, gente, o nosso bate-papo é sobre o livro O Topázio Imperial, é isso?
Isso, exatamente. Então conta um pouquinho pra gente da sinopse, do que se trata o livro. O livro se trata de dois irmãos, na verdade, eles são dois meio-irmãos, né? Que vão passar uma semana na casa dos avós e no caminho eles conhecem uma velhinha que promete um anel mágico para Leila, que é a irmãzinha do Leonardo. E o Leonardo não fica nada contente com isso, porque ele já não se dá bem com a irmã, então ele fica imaginando o que vai acontecer se a irmã tiver um anel mágico. Então ele decide pegar o anel mágico para ele. Aí eles vivem várias aventuras na casa dos avós, porque a casa dos avós é bastante grande, tem uma florestinha, e acontecem várias coisas divertidas. O grande problema não está só no que o anel é capaz de fazer, né? Mas a questão maior é por que a velhinha quis dar esse anel para a Leila, né? Então esse é mais ou menos o enredo, envolve o pai, a mãe, o padrasto, os avós, alguns tios e alguns amigos. E aí, de onde veio essa inspiração? Então, essa inspiração surgiu há bastante tempo. Quando meus filhos eram pequenos, estávamos na onda do Harry Potter, eu sempre gostei de escrever, mas a gente se forma, vai trabalhar, casa, tem filho, dei uma parada na escrita e resolvi voltar na época do Harry Potter e queria fazer um livro para eles, né, para os meus filhos, usando mais ou menos eles como protagonistas, né? Você vê que tem algumas diferenças, né, que meus filhos são meus filhos mesmo, eles não são meios irmãos, né? Mas eu queria alguma coisa diferente, eu não queria fazer algo tipo Harry Potter, né? Então eu resolvi que o meu protagonista, que no caso é o Leonardo, ele não é mágico, ele não tem poderes, ele vai ter que se virar sozinho para resolver os problemas dele. Então, na verdade, é um livro de fantasia, mas a ambientação é no mundo real. Não é um mundo imaginário, né? É um mundo real. A história se passa em Guaxupé, que é sul de Minas, aonde realmente fica a casa dos avós dos meus filhos, e envolve uma outra cidadezinha pequena que fica ali perto, que se chama Jacuí, que é uma cidade bem esquecida no mapa, né? Então, basicamente, a ideia surgiu assim, né? Querendo fazer um livro de fantasia, mas aonde o protagonista vai ter que se virar quase que sozinho para resolver os problemas dele. Então, diferente de Harry Potter, nós não teremos ali grandes castelos, aqueles cenários deslumbrantes, né? Tem cenários muito lindos, né, nas duas cidades, ali na região de sul de Minas, né? Mas são cidadezinhas mais tranquilas. Exatamente. Na verdade, o enredo ele é bastante dinâmico, né? A história, ele sai de uma encrenca e cai em outra. Quando ele resolve um problema com relação à irmã, ele cai num problema com a avó, com o avô, com o tio, com os amigos. Então a história é bem dinâmica até o final. E aí eu quero saber, porque uma grande história tem um grande vilão. Então você separou ali um vilão, né, para essa história. Então conta um pouquinho mais do antagonista. Então, o grande antagonista da história, né, é a velhinha, que ela aparece muito pouco. Na verdade, ela meio que atua pela periferia da história. E o Leonardo vai captando isso pouco a pouco, até ele entender realmente por que a velhinha queria dar esse anel para eles. Mas tem outros antagonismos dentro também da história, né? A própria irmã do Leonardo, a Leila, é uma antagonista. Ele também tem suas competições com os amigos, né? Que são primos que visitam a casa, sendo que um deles, que é oriundo de Jacuí, é o mais briguentinho, vamos dizer assim, né? Mais molecão de rua. Então é bem interessante essa parte. Eu gosto muito de quando a gente faz uma narrativa, ela não tem só um problema. Na verdade, você tem vários problemas, né?
E o Leonardo enfrenta tudo isso. Ele enfrenta o problema do anel, que é o principal, mas junto você tem o problema do relacionamento com a irmã, a autoridade dos avós, da mãe, né? Os amigos. Então você tem todo um conjunto social que não é uma coisa que acontece de cada vez. Elas vão se misturando ao longo da narrativa. E olha só, o próprio título, né, já te traz uma informação ali, que com certeza está relacionado com a história, né, o Topázio Imperial, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o título. Então, na verdade, o Topázio Imperial, a versão comercial, ela vai ser uma saga, né? Então, o Topázio Imperial é um anel mágico, ele tem 7 serpentes em torno de um topázio imperial. O topázio imperial é uma pedra semi-preciosa que foi muito extraída na região de Diamantina. Então, por isso também, né, é uma pedra bastante brasileira. Então, vem daí o nome, o Topázio Imperial. E aí, toda essa criação, teve ali muita pesquisa a respeito do local, você já conhecia, né, as cidades, e mais sobre a pedra. Sim, na verdade, mais do que a pedra, tem outras pedras que fazem parte da história, né? Na verdade, tem outra pedra, que é a ametista, que também é usada ali na parte da magia. Mas o interessante é que o anel, ele tem, apesar de ele ser um pouco, como posso dizer, ele é um pouco assustador a princípio, porque ele tem 7 serpentes de ouro, mas quando a pessoa domina o anel e tem o anel, ele consegue despertar o anel e essas serpentes se movem, né? E elas até tentam conversar com o personagem, né? Só que elas sibilam, elas não falam. Então essa é uma outra cena bastante interessante, onde o Leonardo tenta entender o que ele precisa fazer, o que precisa acontecer, né? E ele tenta conversar com as serpentes, mas ele não consegue, né? Mas a ideia é realmente ser uma saga. Cada serpente ali dentro tem um significado que o leitor vai descobrir ao longo da leitura. Mas a grande meta do Leonardo ao longo da saga vai ser destruir o Topázio Imperial. Mas para ele conseguir destruir o Topázio Imperial, ele vai ter que eliminar a serpente por serpente. Então, provavelmente, a saga terá, no máximo, 7 ou 8 livros. 7 porque corresponde a cada uma das serpentes, mas pode ser que eu condense e vire alguns volumes menos, né? Vamos ver como que vai desenrolar a história. Até porque o pessoal pode pensar e falar assim, não, mas o anel é fácil, né? Você pega o anel e joga fora, né? Você fala assim, eu vou me desfazer do anel, é simples, joga ele fora. O problema é que o anel volta. Uma vez que ele conheceu um dono, ele volta para o dono. Eles tentam se desfazer do anel bem no começo do livro, né? E o anel volta. É bem interessante essa parte, porque eles tentam uma coisa, tentam outra e não tem jeito, o anel volta. É claro que não ia ser fácil, né? Rogério, e aí, qual é o planejamento para esses volumes, para a saga, né? Você pretende lançar anualmente? Existe aí uma perspectiva, um cronograma? Sim, a ideia é pelo menos... A ideia é um por ano, porque, na verdade, nesse ponto também é semelhante ao Harry Potter, né? A trama ela vai ficando cada vez mais complicada. Talvez no segundo livro o leitor já vai perceber o que está acontecendo realmente ali. E passa-se um tempo. Cada vez que ele vence uma serpente, ele demora um tempo para o anel voltar a ser reativado ou para a velhinha vir atrás dele. Então é como muito parecido com o Harry Potter nesse ponto, porque passam-se os anos, né?
Se você pegar um livro, a série Harry Potter inteira e der para uma criança, ela vai ler o primeiro e o segundo, no terceiro ela já vai meio que se perder. Ela deveria esperar passar um ano para ler o terceiro, um ano para ler o quarto, exatamente por essa trama ficar mais densa, né? Então a ideia é um por ano. E aí? A versão comercial, né? Quem já leu, quais foram as críticas? Olha, várias pessoas já leram. Algumas críticas eu não posso falar porque elas contêm palavras de baixo calão, apesar de serem apesar de serem elogios. Mas o interessante, Michel, é que eu demorei muito tempo para fazer esse livro, né? Quando eu escrevi, eu ainda não conhecia muito sobre escrita, não da língua portuguesa, né? Mas as técnicas de escrita, de como fazer você trazer o leitor para dentro da história. Então, esse livro ele foi reescrito 3 vezes, né? Ele tem muito trabalho por trás, né? Então, a crítica, assim, as pessoas que leram gostaram bastante. Quando eu encontrei a Sonhos e Letras, foi muito interessante esse episódio, porque eu estava assistindo uma live, né? Uma live pelo Instagram, e alguém perguntou na live para um editor se podia mandar um original para ele analisar. E aí ele falou, pode, vou mandar aqui, vou colocar aqui o meu e-mail, você pode me mandar. Eu dei um print na tela, a live terminou 8h30, às 9 eu mandei o e-mail, às 11 ele já estava pedindo para marcar uma reunião comigo no dia seguinte. Aí ele passou para a Natália, que é a editora da Sonhos e Letras. A Natália leu durante o dia seguinte o livro inteiro, do começo ao fim, e à tarde a gente já estava falando de como planejar o lançamento. Você se arrepende de não ter feito esse trabalho antes? Olha, Michel, teoricamente sim, mas hoje eu estou me dedicando à escrita 100%, então eu leio, eu estudo muito, escrevo dentro do meu ritmo e gostaria de ter começado antes, né? Hoje eu estou com 53 anos, mas ainda tenho assim uma alma bem adolescente. Gosto muito leio diversas coisas, né? Mas acho que foi tudo a seu tempo, né? Também quando eu conheci a pessoa que me deu a mentoria para eu poder fazer todas essas reescritas, foi também bem ao acaso que me indicaram e foi um desenvolvimento muito legal. Então, e o livro eu leio, o pessoal me dá, né? Toda vez que vai para a editora me manda, eu leio do começo ao fim, né? Então eu mesmo já li a versão final eu já li umas 10 vezes. Para não deixar passar nada. Não, mas eles até brigam comigo, porque eu falo assim, olha, tá bom, da última vez eu falei assim, tá bom, vai, mas eu gostaria de mudar isso aqui, coisas pequenas, porque cada vez que você vai trabalhando, né, graças a Deus eu ainda estou num processo de crescimento, né? Então, quando você relê alguma coisa que você fez algum tempo atrás, você sempre vai encontrar alguma coisinha para melhorar, principalmente algumas frases, né? Porque na parte da estrutura, isso foi trabalhado arduamente, né? Eu até gostaria que alguém lesse, se alguém achar alguma coisa, eu vou lá e mudo. Mas foi tudo bem arquitetado. Muito bem. Olha só, Rogério, quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico. Adorei o nosso bate-papo. E aí, olha, pessoal de casa, olha o recadinho que ele vai passar agora, hein? Anota aí. Quem gostou do livro, quer conhecer um pouquinho mais sobre o Topázio Imperial, como é que faz? Tem aí um site, Facebook, Instagram, onde que eles te encontram? Bom, primeiro o livro, a capa, não sei se dá para ver bem, é como um grimório, né? Meu nome é Rogério Coelho, eu estou lá no Facebook, também estou no Instagram. O meu Instagram é RDPS Coelho. E o livro está sendo vendido na Sonhos e Letras
mas também está na Amazon. Muito obrigado. E toda vez que você lançar mais um volume, volta aqui para contar pra gente. Volto, tem esse, agora tem uma outra série que eu também estou fazendo que deve sair até o final do ano. Show! Então é só ligar para nossa produção, mandar uma mensagem e marcar. Obrigado, Michel. Valeu, Rogério. Um abraço. Ponto final no Universo Épico e na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau!